Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra do Senhor chegando até você. E hoje nós estamos no 25º domingo do tempo comum e a liturgia nos traz como texto bíblico o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 16, nos seus versículos de 1 a 13. Naquele tempo, Jesus dizia aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Essa palavrinha administrador também poderia ter sido traduzida como mordomo. E quem é o mordomo aqui na Sagrada Escritura? É aquele que distribui, que dispensa as tarefas entre os membros da casa do seu patrão. Ele é aquele que era o responsável pelo pagamento, ele mantinha os estoques da casa do patrão fechado e distribuía entre os funcionários aquilo que eles deveriam comer, aquilo que eles deveriam usar para o trabalho. Então, e para isso ele recebia um anel, um sinete, que era a autoridade sobre os bens do seu patrão. Como José no Egito, que recebeu um anel e esse anel lhe dava autoridade sobre todos os bens do faraó. Ele distribuía, dispensava os trabalhos, distribuía ou dispensava os alimentos quando chegou aquela fome na região e o povo ia até o Egito para buscar pão, enfim. Então o mordomo é aquele que cuida das coisas do seu patrão, vai distribuir as tarefas, fazer o pagamento aos funcionários e dar de comer e os instrumentos necessários aos funcionários. E esse administrador foi acusado. Essa palavra acusado também no grego poderia ter sido traduzido como caluniado ou difamado. Então, nós não sabemos se realmente ele fez ou se estava sendo apenas caluniado ou se foi difamado. Fez, cometeu um erro e esse erro se espalhou, estava sendo difamado, a sua boa reputação estava sendo aí difamada entre os funcionários da casa. Então nós não sabemos, só sabemos que depois ele usou de esperteza para poder sair bem daquela situação, porque ele disse que não sabia mendigar e não tinha forças para cavar, para ser acolhido nas tendas, nas casas dos seus amigos. Vai dizer que ele foi acusado de esbanjar os bens. Esbanjar aqui é desperdiçar e poderia, com o desperdício, levar o seu patrão à falência. Aqui vai dizer, olha, o versículo 2, o patrão então o chamou e lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, pois já não podes mais administrar meus bens. Esse prestar conta no grego, literalmente, palavra por palavra, literalmente traduzido do grego, poderia ser devolva ou traz de volta. O quê? O sinete, o anel que ele recebeu. Tirando dele o sinete, tirando dele o anel, ele já não tinha mais autoridade nenhuma na administração sobre os bens do seu patrão. Então me dê de volta aquilo que eu lhe dei, autoridade sobre os meus bens. Você já não é mais o meu mordomo. O administrador então começou a refletir: o Senhor vai me tirar a administração. O que eu vou fazer? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa quando eu for afastado da administração. Então ele chamou cada um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Ou seja, devia 100, pagou 50, ele vai pagar o que cabe ao patrão. E os outros 50 que cabia ao administrador, que seria o lucro, e o administrador deixa de receber, o patrão vai receber o que lhe cabe, que é o valor de 50, e aquele que devia 100, que vai pagar apenas 50, vai se tornar amigo do administrador. Ou seja, nossa, eu estava devendo 100, agora ele me perdoou, eu vou dever só 50, ele é uma ótima pessoa, e se torna amigo dele. Depois ele perguntou a outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. Ou seja, os 20% que ele sobre 100, 20 era dele. Ele deixa de receber os 20, o patrão recebe o que cabe ao patrão, 80, e aquele que deveria pagar 100, que vai pagar só 80, vai ficar contente e ainda vai ser amigo do administrador. Ou seja,
Eu estou fazendo amigos e esses amigos, quando eu estiver desempregado, vão me acolher na sua casa. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Ele não elogiou o que ele fez de errado, mas elogiou a maneira que ele lidou com a situação. E essa palavra esperteza aqui, nós a encontramos em Mateus 10,16, quando Jesus vai dizer assim: vede, eu vos envio como ovelhas para meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Esse prudente é a mesma coisa dessa palavrinha aqui no grego, esperteza. Então, na verdade, o Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com sabedoria, com prudência, com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos, são mais sábios, são mais prudentes em seus negócios do que os filhos da luz. Ou seja, os filhos desse mundo, com as coisas passageiras, eles utilizam de sabedoria. E nós, que temos as coisas divinas, a evangelização, muitas vezes nós ficamos parados e diante da primeira dificuldade nós não sabemos como agir, porque não agimos com sabedoria, com prudência e com esperteza. E eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. O que Jesus quer dizer, usai do dinheiro injusto? A palavra dinheiro, no grego, se diz arguros, que significa apenas moeda, prata, enfim, aquilo que nós usamos, metal, moeda. Agora, a palavra saiu no aramaico da boca de Jesus. No aramaico, a palavra se diz mamon. E o que significa mamon? Para os pagãos, era o deus da riqueza. Então, Jesus usa a palavra mamon com M maiúsculo. E o que significa mamon? Essa palavra mamon vem de uma raiz, vem de uma pequena raiz que se diz amã. Essa palavra amã significa aquilo que suporta, sobre o qual podemos nos apoiar, o que é seguro, o que foi provado e, portanto, pode-se confiar, aquilo que resiste ao tempo, aquilo que dura. Essa raiz, amã, de onde veio a palavrinha mamon, também deu outras palavras no hebraico. Por exemplo, deu a palavra amém, de onde vem emuná, que significa fidelidade, e também emet, que significa verdade, segurança. Mas Jesus não diz apenas mamon. Jesus não diz usai do dinheiro para fazer amigos. Usai do mamon para fazer amigos. Se Jesus tivesse dito isso, seria como se realmente o dinheiro trouxesse segurança, se o dinheiro trouxesse paz, se o dinheiro trouxesse força para nós, trouxesse fidelidade, verdade, segurança, mas não. Jesus diz mamon enganador, mamon desonesto, mamon injusto. Ou seja, o que Jesus quer falar com isso? Que o mamon é uma falsa segurança, que o dinheiro é uma falsa segurança. Um Deus atraente, mas pode faltar, portanto é enganador. Ele é falso, ele conduz à desilusão e à desesperança se nós nos apegamos a ele. Lá em Lucas 9:25, a Bíblia diz o seguinte: com efeito, de que adianta alguém ganhar o mundo inteiro se vier perder-se e arruinar a si mesmo? Lá em Lucas 12, de 20 a 21, a palavra de Deus diz o seguinte: mas Deus lhe diz, tolo, ainda nesta noite tua vida te será retirada. Para quem ficará o que acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não se torna rico diante de Deus. Então, o que Jesus está querendo dizer? Que o dinheiro, ele é enganador, ele é uma falsa segurança. Muitos se apegam a ele como se fosse um Deus, mas quando ele vem a faltar, as pessoas entram em desespero, porque ele é apenas uma falsa segurança. Então,
Jesus vai chamar o dinheiro de enganador. Ele apenas nos engana, mas nós temos que usar desse dinheiro enganador, que não é uma falsa, que é, na verdade, uma falsa segurança para fazermos amigos. Ou seja, o bem que recebemos de Deus, nós não nos apegamos a ele. O dinheiro que Deus nos dá como fruto do nosso trabalho, nós não podemos nos apegar a ele como se fosse um Deus, como se ele nos desse uma segurança, mas não. Nós devemos usar daquilo que Deus nos dá para fazer o bem aos outros. E fazendo o bem aos outros, nós estamos fazendo amigos no céu. E são esses amigos que vão nos receber nas moradas eternas, nas tendas eternas, como vai dizer o Evangelho. É usar daquilo que Deus está me abençoando para abençoar os outros. E são esses abençoados por aquilo que Deus me deu que vão me receber nas moradas eternas. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, que usou de tudo que as pessoas davam para ela para abençoar os pobres. E foram esses pobres que a receberam nas moradas eternas. E é uma santa. Então ela usou do dinheiro, não do dinheiro como uma segurança para a sua vida, mas o dinheiro que é enganador, ela usou dele para fazer o bem. É isso que Jesus quer dizer. Então, ou seja, usai do dinheiro injusto, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, do mamão enganador, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se eu me apego àquilo que é injusto, àquilo que é enganador, e não uso dele como deveria, como que Deus pode me confiar aquilo que pertence a ele para eu administrar? Se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. O versículo 13 está dizendo o seguinte: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ou seja, servir ao Amém, Deus que é eternamente. Da mesma forma que a palavra mamon traz a raiz Amém, traz a raiz emuná, fidelidade, emet, que é verdade e segurança, ou nós servimos ao Amém, que é Deus, que é eternamente fiel, justo, bom, presente, não nos engana, é verdade, é segurança e fidelidade, ou nós servimos a Mamon, o enganador. A quem nós queremos servir? O Amém, que é total fidelidade, ou nós servimos a Mamon, que é apenas uma falsa segurança, o enganador? Ou Deus, ou o dinheiro. O dinheiro é necessário, sim. Não estou aqui falando mal do dinheiro. O dinheiro é necessário, mas unicamente como meio e não como fim último das nossas vidas. Usemos do dinheiro como meio de fazer o bem aos outros e não como a única segurança na nossa vida. Não podemos servir a Mamon, porque Mamon é uma segurança enganadora, é uma segurança falsa. Ele traz nele a raiz segurança, mas ele traz uma qualidade, um defeito que Jesus colocou nele. Jesus disse que ele é enganador. Vem da mesma palavra segurança, da mesma raiz fidelidade, da mesma raiz segurança, fidelidade sobre o qual podemos nos apoiar. Mas é uma segurança falsa, mas é uma fidelidade enganadora. Então por isso que muitos se deixam enganar e se perdem, porque ele é enganador. Agora o Amém não. O Amém, que é Deus, é eternamente fiel aos seus. Escolhamos nesse domingo a quem queremos servir. Ao Senhor, o Amém, ou a Mamon, o enganador. Que o Senhor lhe abençoe, Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo.